Prontinho, Mário, pode iniciar, querido. Shabbat Shalom, bom dia. Hoje leremos Mateus de 8 a 10 e Salmos 62, na versão NVI. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, prostou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou, para que ele sirva de testemunho. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Ocidente, do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma só palavra e curou todos os doentes. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros.
eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Longe deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Eles lhe disse: Vão. Então eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e morreu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram que saísse do território deles. Mateus 9. Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes: Por que pensam o que é mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto Jesus dizia essas coisas, chegou um dos líderes da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus e disse: A minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e impõe a mão nela, e ela viverá. Então, Jesus levantou-se e foi com ele, bem como os seus discípulos. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto, porque dizia a si mesma: Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse: Tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada.
Quando ele chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles e disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, os advertiu severamente: Ninguém deve saber disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. No momento em que saíam, levaram a Jesus um homem mudo, possesso por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e a multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 10. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não se dirige aos gentios, nem entre em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou no povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem na casa dele até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Em verdade lhes digo, no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Prestem atenção. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Tenham cuidado,
pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, como testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos em um lugar, fujam para o outro. Em verdade lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo como ao seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês no escuro, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por um asse? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer o que o homem que fica contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, mas quem por minha causa perde a própria vida a encontrará. Quem recebe vocês a mim recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo receberá recompensa de justo. Em verdade lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo d'água fria, a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Salmos 62. Para o mestre de música, para Gedutum, Salmo de Davi. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com o muro inclinado ou com uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada, e eles
se deliciam com mentiras. Com a boca abençoo, mas com o íntimo amaldiçoo. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura. Não serei abalado. A minha salvação e minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. As pessoas de origem humilde não passam de um sopro, e as de origem importante não passam de mentira. Colocadas juntas na balança, pesam menos que um sopro. Não confiem na extorsão, nem se iludam com bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, e duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus e que contigo, Senhor, está o amor leal. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Amém. Amém. Uau, gente. São poderosos, porção dobrada sobre nós. Meu Deus, aleluia. Salmos tremendo, né? Salmo 62. Uau. Mateus 8 vai trazer o poder da cura de Yeshua. Vários episódios de cura. A gente vê mostrando a autoridade, né? Através das curas e milagres que Yeshua operou. Então, ele curou um leproso, curou o centurião romano, né? Aqui ele estava mostrando que a vinda dele, a missão dele alcançaria também os gentios, não era só para os judeus, era para as nações, como profetizado desde Abraão. Ele cura a sogra de Pedro e muitos outros enfermos, né? Acalma a tempestade, aqui ele também vai libertar os endemoniados da região de Gadarenos. Também aqui a gente vai ver no versículo 9, quando ele perdoa e cura um paralítico, mostrando a autoridade que ele tinha para perdoar os pecados. Ele vai chamar aqui Mateus, que era um cobrador de impostos, né? Que ele mostra que ele veio para aqueles que eram marginalizados, rejeitados, né? Ele também vai ensinar sobre o vinho novo da nova aliança, né? Então, a gente precisa ter um odre novo para poder receber o vinho novo. Então, é um coração novo, né? O nosso coração ele tem que estar aberto ao novo de Deus, para que você consiga absorver o que Deus quer derramar sobre a sua vida. Se você continuar com o velho pensamento, as velhas práticas, o vinho novo, ele rompe, né? Ele não permanece num coração assim. Então, ressuscita a filha de Jairo, né? Restaura a visão dos cegos. Aí no versículo 9, versículo 10, ele vai comissionar os seus discípulos. Ele vai chamar os 12 apóstolos aqui, né? Representando as 12 tribos de Israel. E nesse capítulo 10, queridos, algo muito importante aqui acontece. Porque Yeshua, ele dá autoridade aos seus discípulos para curar e libertar. Ele faz uma outorga de poder. E capítulo 10, 7 a 8 vai dizer: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Essa palavra aqui, no hebraico, é chegado, né? Aqui, o reino dos céus. O reino dos céus. Quando essa palavra aqui é mencionada no hebraico, no original, Malchut Hashamayim,
não é um lugar futuro. No hebraico, aqui essa expressão é uma manifestação do governo de Deus sobre a terra. Então, Yeshua, ele está proclamando aqui, ele está falando assim, é chegado, né? Ele está anunciando, né, que a soberania de Deus, ela estava aqui irrompendo o mundo de uma forma tangível, de uma forma real, de uma forma ali, naquele momento, né, muito extraordinário, muito poderoso. E aqui, quando ele vai liberar essas palavras, né, curai enfermos, aqui, a palavra, no original, no hebraico aqui, é refuá, que está ligada a uma ideia de restauração completa, não apenas física. Mas essa palavra aqui, ela traz um aspecto de cura, tanto física quanto espiritual. Quando ele fala também sobre limpar, purificar os leprosos, né? Aqui indica também uma doença que também não era física, mas era uma doença que separava as pessoas da comunidade, excluía as pessoas da comunidade, né? Porque essa doença ela podia passar e contagiar muitos, então a pessoa tinha que ficar excluída. Então, aqui, essa purificação dos leprosos também era restaurar as pessoas à comunhão. Muito mais profundo, né? Porque, detalhe que ele fala assim, ó, curai os enfermos, certo? E purificai os leprosos. Então, a lepra é uma enfermidade. Só que aqui ele destaca, né? Porque o objetivo aqui é a restauração das pessoas no corpo, na comunidade, a comunhão. Ele vai falar ressuscitar mortos, né? Autoridade aqui sobre sobre a morte. Ele vai falar aqui sobre expulsar demônios, porque demonstra o poder e autoridade, né, que traz a vitória sobre os poderes das trevas. Então, aqui é um sinal, né, dele como Messias. É um sinal clássico dele como Messias. Então, ele fala aqui de graça recebesse, de graça dai. Então, esse é um conceito no hebraico de bondade, né, bondade amorosa, de tzedakah, que é justiça, caridade. Então, receber as bênçãos de Deus implica uma responsabilidade da gente compartilhar. Certo? Então, por isso que ele finaliza aqui com esse versículo. Então, a partir do momento que você foi alcançado, você recebeu, você também tem a responsabilidade de você transbordar sobre outras pessoas. Então, um aspecto importante aqui, só para a gente finalizar. Aqui há uma transferência de autoridade. Yeshua, ele tem aqui a autoridade e ele está fazendo o quê? Ele está liberando isso sobre os seus discípulos. Então, ele está fazendo aqui uma transferência. Ele não só estava ensinando os seus discípulos, mas ele estava investindo os seus discípulos com a sua própria autoridade para poder agir em seu nome. É por isso que nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach, porque o poder é dele, o qual ele nos outorga, né? Ele transfere essa autoridade sobre nós, e no nome dele, nós vamos agir no mesmo poder. É o mesmo poder. Então, Mateus 10:1 vai dizer, e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Certo? Olha que tremendo, né? Então aqui, essa palavra poder é exousia, no grego aqui, né? E indica o que? Uma autoridade que ela é delegada, é um direito de exercer o poder, queridos, é um direito de exercer esse poder. E não é uma autoridade que ela é temporária, ou ela é limitada, ela é uma transferência genuína de autoridade. Certo? Então, qual os elementos aqui, né? Pregai dizendo que é chegado o reino dos céus,
A autoridade de curar os enfermos, a autoridade de purificar, de restaurar as pessoas, né? Limpar os leprosos, a autoridade sobre os mortos, né? Sobre a morte, ressuscitai os mortos. E a autoridade sobre o mundo espiritual, onde você consegue expulsar demônios. É o domínio aqui, a autoridade sobre o domínio das forças das trevas, das forças espirituais que são hostis. Então, realmente aqui é poderoso demais. João 14:12 vai dizer: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Mateus 28:18-19, a gente ainda vai chegar lá, mas diz assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Amém? Glória a Deus.